Pessoal, meu convidado de hoje é o Ricardo Picconi. Ricardo, como a maioria das pessoas que eu cruzo e que são meus clientes, se tornam meus amigos. Então, o Ricardo é um grande amigo pessoal e eu estou trazendo o Ricardo aqui para a gente contar um pouco da vida como ela é, um pouco de como a vida como ela é aqui nos Estados Unidos, né, Ricardo? Todo mundo fala assim, eu tenho sonho americano, mas será que tem mesmo, né? Quando sente o negócio aqui, porque principalmente aqui em Orlando, o pessoal conhece Disney, sabe que a gente está aqui perto, enfim, qualidade de vida bacana, legal, mas assim, uma coisa é você vir como turista, com cartão de crédito, com um monte de dinheiro que você vai pagar aí no decorrer do ano, não está nem preocupado, e outra coisa é você morar aqui, ganhando em dólar, enfim, ter que se adaptar para viver aqui em dólar, tudo, né? E com a família, né, Zapa? E com a família, com certeza. O Ricardo é casado com a Thaís e tem 2 filhos, é o Ricardinho e o Arthur, Ricardinho e o Arthur. E o Ricardinho está com quantos anos agora? Tá fazendo 22 agora em março. E o Arthur? O Arthur, 18. 22 e 18 anos. Você está aqui há 4 anos, né? 5 anos? Não, estou fazendo 2 anos e meio agora. 2 anos Cheguei e meio aqui agora. Em setembro de 23. Então, 2 anos e meio aqui agora enfim, então o objetivo aqui é a gente bater esse papo e entender um pouquinho, trazer para vocês um pouquinho sobre a vida como ela é aqui nos Estados Unidos, né? Ricardo, conta aí, como é que foi essa decisão aí o que te fez sair do Brasil? Como é que foi esse estalo? A minha primeira experiência internacional, que eu conheci os Estados Unidos, foi lá atrás, em 1997, quando eu tive a oportunidade de morar e estudar no Texas, em Austin, no Texas, através de um amigo em comum que eu tinha e me deu essa oportunidade de morar com ele um tempo, né? E foi quando eu comecei a abrir meus olhos e também, não só para as oportunidades que os Estados Unidos oferecem, mas também a questão do idioma, né? Eu fiquei com uma vontade muito grande de continuar aprendendo e desenvolvendo o inglês. E foi essa oportunidade que me abriu portas a empresas americanas. Sei. Eu sou um profissional aí com 25 anos de experiência com empresas americanas. Área de tecnologia, né? Área de tecnologia, e agora estou na área industrial, mas sou gerente de projetos, né? Ainda tenho um quesinho de tecnologia no meu trabalho. E eu vim para cá, sempre busquei por uma oportunidade internacional aí de trabalho, já de forma, claro, oficial, legal, né? E essa oportunidade agora, eu com 50 anos, ela veio, né? Então eu consegui ser transferido da empresa que eu trabalho para viver aqui e trabalhar com projetos na América Latina e também aqui nos Estados Unidos, contribuir com a empresa agora, já de uma forma mais regional. E sim, imigrei para os Estados Unidos com a minha família. Que legal, que bacana. E o Ricardo também é apaixonado por carro, né, Ricardo? Gosto muito, tenho que segurar aí esse desejo, porque aqui carro é uma tentação. É isso aí, fica passeando aí na frente das McLarens da vida. Me fala, são máquinas. Você veio para cá, então você entrou com o teu processo, você veio primeiro com aquele visto de trabalho, né, L2 e tal, pela empresa e tal, enfim. Família L2, exatamente. Isso. E agora você está no teu processo aí de imigração, do teu processo do Green Card, então totalmente legal, e isso é muito bacana. Você deve ter visto, deve ter conhecido aqui muita gente que tá chegando aqui de uma maneira ilegal para tentar a vida, né? Você faria isso na sua vida? Não, com certeza não. E isso era uma coisa que eu tinha em mente, é que eu não arriscaria, não viria, não julgo pessoas que tomam essas decisões, mas as pessoas têm que saber que isso tem uma consequência, né? Então, por isso, claro, por isso que demorou tanto também, eu esperei por muito tempo para poder vir de forma legal para cá, tive a felicidade de conseguir isso, mas é uma coisa que eu não aconselho, mesmo porque as dificuldades existem até para quem chega aqui de forma legal, quanto mais para pessoas que vêm para cá de forma ilegal. Então essa questão é a primeira coisa que eu recomendo quando as pessoas me procuram para falar, me conta um pouco mais da sua experiência. Eu digo, olha, a primeira coisa que você tem que fazer é vir de forma legal, independente que seja como estudante ou com visto de trabalho, ou se você quer passar um tempo aqui de forma legal,
como turista, você respeite o tempo que te foi permitido estar aqui, não exceda o tempo de permanência, mas realmente para imigrar, no mínimo, venha como estudante e com prazo muito bem determinado, né? Cumpra com os prazos da imigração. Para você não ter problema, porque muita gente não sabe, mas quando você estoura os prazos oficiais da migração, aquilo que te é permitido, qualquer coisa que você faça que não seja permitido ou que não esteja combinado com o governo aqui, o Departamento de Imigração americano, tudo, pode te trazer problemas incríveis lá na frente, que talvez até irreversíveis, né? Com certeza, então, assim, uma você acaba fechando a porta, e muita gente também não pensa que é o seguinte: você não fecha a porta só para você fecha a porta para os seus filhos. Chega aqui uma pessoa com filhos pequenos, né, que tem um futuro, uma vida inteira pela frente, e aí só por um erro dos pais, eventualmente você pode comprometer o futuro dos seus filhos, né? Isso é muito sério. Então, obrigado por você compartilhar isso comigo. Se você pudesse voltar no tempo, lá 3 anos atrás, quando você começou a tomar essa decisão, você faria tudo de novo? Não, eu faria com certeza, porque eu tinha colocado isso como um objetivo de vida. Hoje eu vejo a adaptação da minha esposa e dos meus filhos aqui, e uma coisa que eu também gosto de testemunhar, de salientar, é que nós preparamos nossos filhos para uma possível oportunidade dessa. Como? Colocando eles em escolas de inglês e desenvolvendo o inglês deles desde pequeno, para que quando eles tivessem uma oportunidade, não só para viver ou morar aqui, mas que fosse uma oportunidade numa empresa internacional, que eles já tivessem o inglês. E nem preciso dizer que quando eles chegaram aqui, já chegaram falando, né? Você tocou num ponto interessante, porque é o seguinte: eu ouço muita gente falar o seguinte: vai morar lá em Orlando, lá você nem precisa do inglês, porque todo mundo fala português. O que você acha disso? Depende do objetivo. Se você vier aqui para turistar eternamente, viva como brasileiro. Agora, se você vem aqui em busca de oportunidades de crescimento pessoal e profissional, nem precisa falar a importância de se falar inglês. Eu tenho a mesma opinião que você. Eu acho que o fato de você não falar inglês, por exemplo, te limita em muitas coisas. Por exemplo, uma assistência médica. Você precisa estar numa emergência médica. Como é que você faz? Vai ficar no Google o tempo todo? Não dá, né? Você precisa resolver uma questão de instalação de alguma coisa na sua casa. Enfim, qualquer situação corriqueira do dia a dia que você precisa resolver, se você não falar. Para quem vem morar para cá, quando você senta para negociar o contrato do seu aluguel, você tem que falar inglês. Começa por aí. É isso aí. Você tem muito vizinho brasileiro ali a gente mora nos Estados Unidos. Todo mundo tem a impressão. Primeiro eu vou te dizer por que eu vou te fazer essa pergunta. Todo mundo tem a impressão que só tem brasileiro aqui. A minha opinião a esse respeito é que você está, por exemplo, caminhando na Disney e você escuta um brasileiro ali, aí de repente você escuta outro, você fala assim: só tem brasileiro aqui. A sensação que eu tenho, a observação que eu faço é o seguinte: como o português, a língua portuguesa é aquilo que é natural da gente, é a nossa língua mãe, é natural a gente escutar. Você escutou um aqui, um ali, você fala: tem brasileiro aqui, brasileiro ali, só tem brasileiro. Só que você não observa que você tem 5 brasileiros aqui mais 5 ali, só que você tem 500 à sua volta falando inglês, chinês, japonês, outras línguas, muita língua da Europa, muita gente da Europa e tal, e muito americano. Então, assim, eu tenho essa sensação que a gente ainda é muito pequeno, a questão da familiaridade com a língua nos dá a sensação de ter muita gente. O que você acha disso? Realmente, a gente encontra muito brasileiro aqui, também no Walmart aqui do bairro, né? Às vezes eu acho que eu estou no Brasil. É incrível. Porque você cruzar com pessoas no corredor falando português e se sentir no Brasil. Mas não podemos nos enganar. Eu tenho vizinhos americanos e eu converso com eles, tenho amigos americanos, visito amigos americanos e acho muito importante estabelecer esse tipo de amizade. Esse é mais um motivo para a gente investir no inglês, entendeu? E uma ótima oportunidade também para melhorar o seu inglês não ter receio de se relacionar com americanos, mesmo porque existe um mito de que o americano não gosta de estrangeiro ou de brasileiro. E eu acho isso uma falácia. Eu posso te falar isso porque eu trabalho com americanos, empresa americana, há muito tempo e sempre fui muito bem relacionado com os americanos, né?
E também não me lembro de ter sofrido nenhum tipo de preconceito ou de maltrato aqui nos Estados Unidos por ser imigrante. É claro que existem pessoas, ou mesmo que aconteça, algumas situações que acontecem comigo aqui, às vezes da pessoa ser um pouco mais ríspida, um pouco mais grossa, acontece no Brasil. Isso não é porque é um americano, mas é porque é da pessoa, né? Então as pessoas na internet generalizam que quando você é um imigrante, você vai ser maltratado aqui nos Estados Unidos. Muito pelo contrário, eu acho eles muito educados e solícitos, na maioria das vezes que a gente precisa de qualquer ajuda. Agora, o fato deles serem diretos em algumas situações já é uma questão cultural. Eles costumam lidar de uma forma um pouco mais direta, sem rodeios, né? Ao contrário da gente que é brasileiro, que às vezes fica floreando algumas situações. Mas, fora isso, o relacionamento com os americanos é muito bom. É bom, com certeza. Ricardo, me conta um negócio. Como é que foi o suporte da sua família quando você tomou a decisão de mudar? É uma coisa que eu já vinha avisando, né? A gente sempre conversava isso, da possibilidade de ter uma experiência internacional, e eles sempre me apoiaram, né? Às vezes não acreditavam muito, não, mas eu tinha fé realmente, como eu falei antes, que isso ia acontecer. E quando aconteceu, a coisa aconteceu quando tinha que acontecer e da forma que tinha que acontecer. Eu sou uma pessoa que eu tenho fé em Deus, acredito que Deus contribuiu com a coisa acontecer na hora que ela tinha que acontecer, o momento que ela tinha que acontecer. Eu sempre falo que imigração é um projeto de família. Então, quando a família tem que entrar inteira dentro do avião. Com certeza. Se tiver um que fala assim, eu não quero entrar nesse avião, é melhor você esperar até que todos estejam e um na detalhe, mesma página. A adaptação minha foi diferente da adaptação da minha esposa, que foi diferente da adaptação dos meus filhos. E a gente precisa respeitar essa adaptação, porque todo mundo vai passar por isso e cada um de uma forma diferente. Alguns têm um pouco mais de dificuldade, outros passam melhor pela adaptação. Ricardo, me conta aí, como é que foi o primeiro mês? Você chegou aqui e aí? Desceu do avião? Oh, agora estou no paraíso. Foi assim ou não? O meu primeiro mês aqui foi interessante, porque a gente se planejou de uma forma que eu vim sozinho primeiro. Isso é uma dica que eu dou também. Se você pudesse planejar dessa forma, ajuda. Você veio sozinho? Você ficou quanto tempo aqui? 3 meses sozinho. Tá. Porque eu decidi vir sozinho, para preparar tudo para minha família e para que a minha família tivesse um tempo de fechar as coisas que estavam acontecendo no Brasil. Você sabe que você tocou num ponto interessante, cara? Eu discordo de você, eu vou me dar o direito de discordar de você, na minha opinião. Sabe por quê? Por quê? Eu acho que isso funciona para algumas pessoas. Não é que eu discordo, eu acho que isso é relativo. Eu acho que isso funciona bem para algumas pessoas. Você é um cara cristão, com a cabeça no lugar, tudo, mas não funciona bem para outras pessoas. Por quê? Porque, como eu falei no começo, eu acho que isso aqui é um projeto de família. Sim, concordo. Eu acredito que quando entra no avião, a família inteira tem que entrar naquele avião. Conheço pessoas que, não, eu vou para lá, vou preparar o ambiente, depois eu trago a família. Nessa de vir para cá e preparar o ambiente e trazer a família, ou criou problema no Brasil, ou criou problema aqui nos Estados Unidos, não trouxe a família, acabou em divórcio, acabou em separação, acabou destruindo a família. Então eu acho que é uma coisa muito complicada. Eu acho que o planejamento pode ser feito, minha opinião, tá? O planejamento pode ser feito antecipadamente. Agora, uma vez que fez o planejamento, você tem uma oportunidade, pega todo mundo e vem Não estou dizendo que você, vou lá, vou ficar 15 dias lá para alugar casa, para fazer uma coisa ou outra. Até porque, como é um projeto de família, eu acredito o seguinte, a sua esposa, os seus filhos, ou marido e filhos, não importa, mas eles têm que participar da escolha de onde vai morar, têm que participar do lugar onde vai viver no começo. Né? Nem todo mundo conhece aqui, então precisa chegar e todos vão se sentir bem nesse lugar? Vamos, então o legal é aqui que nós vamos começar a nossa nova vida. E é muito complicado quando uma pessoa decide por todos. Não, é verdade. Né? Eu não sei, essa é a minha opinião. Mas fico feliz que deu certo para você. Fico feliz nesse meio tempo, a minha esposa veio e passou 15 dias aqui. Legal, então, você envolveu ela. Aprovou, né? Por isso aprovou. Você envolveu ela, não foi que você veio para cá e... Né? E foi uma coisa legal também. No meu caso, eu aproveitei esses 3 meses para estudar por uma certificação. Eu me certifiquei a Project Manager Professional. Nesse meio tempo, fiz a prova aqui e foi um momento também que eu tirei para
para colocar também esse objetivo e já começar a minha vida, a minha carreira aqui com essa certificação de Project Manager Professional, PMP. Pô, que legal, bacana. Isso está refletindo nos resultados que você está obtendo hoje lá Isso na ajuda empresa, também, né? claro. Muito bom. E você pensou em desistir em algum momento? Não, desistir não, sinceramente, né? De verdade, não pensei em desistir. E eu coloquei assim no meu coração que era uma mudança definitiva. Então hoje eu trabalho e vivo aqui pensando que é uma mudança definitiva. Se eu vou voltar para o Brasil no futuro, se eu tiver que voltar ou se eu tiver que morar em qualquer outro país, eu sei que existe a possibilidade, mas não está nos meus planos. Meus planos agora é me estabelecer e continuar aqui. Firmar raízes aqui. Uhum. Bacana. Você, assim como eu, também é uma pessoa muito preocupada em contribuir, em devolver um pouco para a sociedade aquilo que a gente teve. A gente teve muito benefício chegando aqui, né? A gente teve muita coisa boa, né? Esse país provê muita coisa boa para a gente. Com certeza. Então eu me sinto na obrigação, e você, eu sou testemunha disso, que se sente também nessa obrigação de devolver um pouco para a sociedade. E isso é muito legal, né? Ricardo, falando um pouco sobre a questão profissional, muita gente vem para cá tal e conseguiu um emprego. Eu mesmo vou te confessar uma coisa, eu cheguei aqui com uma arrogância, achando que pelo meu histórico de 40 anos na área de tecnologia lá em grandes empresas, tal, que eu fosse chegar aqui e fosse arrebentar. Meu, doce ilusão, cara. Eu comi uma grama terrível até conseguir me estabelecer. Graças a Deus funcionou, mas exigiu uma pandemia, né? Exato. Mas não foi só isso não, cara. Não foi só a questão da pandemia. Teve a questão muito do que o americano vivendo aqui busca para os profissionais que vão trabalhar com ele. Por exemplo, na área técnica eu acredito até que seja um pouco mais fácil, porque o que importa é o que você faz por trás do computador, né, no teu caso. Agora, no meu caso, que é sempre a área de comercial, a área de relacionamentos, eu ia conversar numa entrevista, o cara falava assim, com quem que você estudou no college? Eu falei assim, olha, eu fiz o college no Brasil. Não estudei com ninguém. Então, porque aqui a gente está buscando alguém que conheça os diretores das principais empresas ou que tenha alguma forma de chegar nos diretores das principais empresas aqui da região, porque estudou com o filho, porque tem um networking, porque fez parte do clube lá do frat, que aqui tem aqueles negócios de fraternidade de colégio e tal, também. de faculdade, né? Um GPA, qual é o seu GPA? Qual é o seu GPA? Cara, não tenho nada disso, eu vim lá do Brasil, eu tenho uma experiência enorme. Então, infelizmente, vai ficar para a próxima. Então, aconteceu muito isso comigo, né? Se você tivesse que buscar um outro emprego hoje, você acredita que você teria dificuldades ou não? Olha, uma coisa que eu aprendi, e eu tenho isso por experiência da minha esposa também, uma coisa que conta muito para quem quer vir para cá é investir em certificações aqui. Porque se você não tem esse histórico que o Zapa comentou agora, que é ter estudado no high school aqui, ter feito um college ou uma universidade e ter um GPA adequado, você invista em certificações locais, porque isso é muito... E também trabalhos voluntários, mas a certificação local é muito importante, porque a minha esposa, por exemplo, com uma certificação aqui, ela já conseguiu rapidamente se colocar no mercado de trabalho, na área de saúde. E por isso eu também decidi investir no Project Manager Professional. Então, para quem vem para cá e busca oportunidade, faça um planejamento de entender quais são as certificações que você precisa ter aqui nos Estados Unidos para o ramo de atividade que você quer atuar. Muito legal, é isso mesmo. Eu também tive muito essa experiência e outra coisa importante, eu adicionaria aí nesse ponto que você falou, você está aberto a novas oportunidades e a novas profissões até. Claro. Porque nem sempre o que te trouxe até aqui é o que vai te levar para frente. Então, algumas vezes você tem que se reinventar. O meu caso, por exemplo, sim, eu me reposicionei na área de tecnologia aqui, fui muito bem sucedido nas empresas que eu trabalhei, mas chegou um momento que eu vi que a minha paixão mesmo estava no real estate. Então eu me reinventei, me adaptei e hoje, assim, bom, você testemunha, nós vamos falar... por sinal é um ótimo corretor. Nós vamos falar disso já. Já nós vamos tocar nesse assunto. Mas ainda falando sobre a questão de imigração, o que ninguém te contou nesse processo todo, enfim, o que te pegou de surpresa? O que ninguém me contou
é que às vezes você imagina que vai vir para cá e vai se beneficiar do poder de compra do dólar e vai conseguir comprar as coisas que você quer. Ele comentou que eu gosto muito de carro, mas se você ficar imaginando que você vai ser feliz se você comprar um Corvette, você está muito enganado. Isso eu estou falando também de televisões gigantes, de refrigeradores tecnológicos. Eu acho que a gente tem que ter muito pé no chão nas escolhas que a gente tem que ter aqui, porque, como eu falei, a prioridade para quem vem com a família para cá, ela tem que ser que você tenha um fluxo de caixa, uma vida financeira saudável, para você ter paz dentro de casa, para você poder ter momentos de lazer e proporcionar isso para sua família. E muito mais importante, poder financiar o estudo dos seus filhos, porque para mim o maior legado que eu posso deixar não é a parte material que eu posso deixar para os meus filhos, mas sim as oportunidades e o estudo que eu posso proporcionar para eles. E muito do que me motivava de vir para cá eram as oportunidades que eu podia proporcionar para os meus filhos, a oportunidade que eu tive lá atrás em 97, que meu pai me permitiu que eu morasse aqui e vivesse um pouco essa experiência de morar nos Estados Unidos, e agora poder proporcionar para os meus filhos, inclusive dessa vez de uma forma muito mais sólida, né? Agora nós viemos já em outra situação, em outra condição. E estou feliz porque meus filhos estão trabalhando aqui, a minha esposa está trabalhando aqui, eu sigo trabalhando firme aqui, e tenho certeza que com isso a gente consegue ter uma vida muito tranquila, muito confortável. Mas confortável no sentido de você... É um conforto financeiro. É um conforto financeiro, mas o conforto financeiro não passa por você almejar ter um helicóptero ou ter um iate. De forma nenhuma. Eu acho que qualidade de vida é você ter uma tranquilidade financeira onde você consiga viver de forma que você consiga saldar com os seus compromissos. Perfeito, entendeu? Perfeito. Muito bom, é isso aí mesmo. Com relação à educação, eu queria adicionar um negócio no que você falou. Não é só a educação acadêmica, né, Ricardo? Eu penso o seguinte, a gente tem que dar educação geral, né? É educação social, é educação psicológica, é educação espiritual, educação acadêmica, sim, é importantíssima, cultural, principalmente porque as culturas são diferentes, né? Então, nem sempre uma pessoa fala com você de um jeito, a pessoa é mal educada. É que a gente tem que entender qual cultura que ela está inserida, se isso é normal na cultura dela ou não. Nós mesmos, brasileiros, para muita gente, tem coisas que a gente faz que é extremamente mal educado. Exatamente. Só que não é que a gente é mal educado, é porque a nossa cultura permite isso, né? Da mesma forma, no oposto, tem muita coisa que a gente faz que os caras falam assim, nossa, essa pessoa é muito gentil por conta disso. Não é que a gente é muito gentil, a gente não faz esforço, isso é natural nosso. Então a gente precisa entender essas dificuldades para não sair julgando os outros de acordo com os nossos conceitos e os nossos valores. Existe esse choque cultural e você saber lidar com isso é uma arte, cara. É uma arte e fundamental para quem quer imigrar, não é verdade? Exatamente. E a gente tem que ter muito jogo de cintura. E nesse sentido, hoje, eu vejo que meus filhos estão experimentando muito mais isso do que eu, porque eu trabalho de casa e eu me relacionamento com americanos aí quando eu estou fazendo coisas na rua. Mas eles agora já estudam e trabalham com americanos. O tempo todo, né? Não só americanos, mas gente do mundo todo que também migraram para cá. Igual os meus filhos, mesma coisa. Exatamente assim. E, Ricardo, você está na tua casa já o quê? Um ano já? Já fez um ano? Está fazendo um ano agora em março. Um ano agora em março que você comprou a tua casa. Pois é. Ricardo me procurou para ajudar ele na compra de uma casa, de uma propriedade aqui. Comprou uma casa lindíssima, uma townhome, que é o conceito aí de sobrado geminado aí no Brasil. Numa localização premium, ele está dentro de um condomínio chamado New Independence, que é um condomínio já maduro, mas é muito agradável, cheio de árvore, um clubhouse muito legal, um lugar muito bacana mesmo. E me conta, Ricardo, como é que foi a tua experiência de comprar a casa? Eu tinha comentado, né, que as coisas elas têm que seguir alguns ritos, umas etapas, né? Eu vim para cá e, claro, inicialmente eu aluguei um apartamento nesse bairro, New Independence, que ele comentou. E um bairro muito bom. Já me identifiquei e me senti super à vontade de viver nesse bairro, né?
pela infraestrutura que ele oferece, pela localização e pela beleza mesmo, é um lugar muito bonito. Lindíssimo. Então eu iniciei com um apartamento alugado, um apartamento de 2 quartos. Em algum momento eu comecei a entender as opções de financiamento, de mortgage que são oferecidas aqui. E calhou também com o evento de eu ter conseguido vender minha casa no Brasil. E aí tomamos a decisão de sair do aluguel. E eu já conhecia o Zappa e já busquei para que ele me ajudasse na aquisição da minha casa. E eu posso dizer que o processo foi super tranquilo, que me ajudou com toda a parte de documentação. Eu acho que o mais complicado aqui, da parte de você adquirir um imóvel, primeiro, você tem que estar com a sua situação toda em ordem aqui. Envolve muita papelada, envolve também a questão de você comprovar a origem do dinheiro que você está comprando. Quantas vezes... E aquela situação que não é engraçada, aquela situação que você fala assim, pô, já mandei todos os documentos, aí o banco te pede um documento nada a ver, você fala assim, pô, mas por que ele está pedindo essa porcaria que não serve para nada? Pois Iris Validez é um processo muito chato, né? É muito chato. Dá certo, no final das contas funciona, mas é demorado e chato. Então, se você está pensando em financiar, esteja preparado para isso, porque nem sempre a pessoa... E assim, é tão burocrático o processo que às vezes você está falando com uma pessoa, você acha que é má vontade daquela pessoa, que está trabalhando os documentos, tudo, você acha que é má vontade dela, você acha que ela está fazendo corpo mole para aquele tipo de coisa que você está fazendo, mas não é. É o processo que é complicado mesmo. Os bancos são muito chatos, até por conta de proteger por lavagem de dinheiro, proteger por fraudes, esse tipo de coisa. Então é muito importante que você tenha, quando decidir comprar a casa financiada, saiba que você vai ter uma certa perturbação com relação à documentação, tudo. É um processo chato mesmo, tá? Não estou aqui fazendo nada, contando nada diferente do que a vida real. É ou não é? Pois é. Mas no final das contas deu certo. Deu super certo. Foi o quê? 40 dias mais ou menos para provar o teu financiamento? 40 dias, eu achei que foi o tempo recorde para eu já estar recebendo a chave da casa nova. Que legal. Legal. Desde a parte de inspeção, preparação da documentação, a preparação do processo de mortgage e assinatura dos papéis do closing, né? Aí você mudou para sua casa nova, tal, e aí, como é que tá hoje? Tá felizão lá? Feliz lá, já fizemos uma pequena reforma na casa, a minha esposa quis fazer algumas melhorias, que é claro, né? A gente quer deixar a casa do nosso jeito e eu acho que foi um excelente investimento aqui, primeiro para sair do aluguel e segundo que a gente tem a satisfação de morar numa casa que a gente sabe que é nossa, que é um investimento, né? Um investimento para a vida. Você não precisa falar em valores, mas em percentual, quanto você, comparando o que você pagava de aluguel para o que você paga hoje de prestação, como é que está esse balanceamento? É que assim, tem a questão do HOA, né, que é o condomínio aqui. Tá. O aluguel e a minha parcela do mortgage empataram. Então, o que eu pago hoje a mais é o HOA, que é o condomínio. Ou a taxa de condomínio. Mas em compensação, dentro desse condomínio está incluso alguns serviços que eu teria que pagar se fosse uma casa single family, que eles chamam aqui. Que está incluso o serviço de jardinagem e o serviço de manutenção do telhado, que é algo também que se você não fez, um dia você vai ter que fazer. Mas independente disso, eu também ganhei internet e canais de TV. Eu pago um pouquinho a mais do que eu pagava de aluguel, mas agora, claro, com a tranquilidade que eu estou pagando algo que é um investimento. E que está te retornando, porque aqui, você está criando um equity, né? Criando um equity. Imóvel financiado é um investimento. Muito bom, legal, bacana. E não se esqueça que assim que os juros começarem a baixar, você pode refinanciar. Essa é uma outra facilidade que tem aqui nos Estados Unidos que não tem no Brasil. Você pode refinanciar renegociar as taxas de juros e refinanciar o teu imóvel. Já baixou, mas assim, você precisa fazer uma conta, precisa ver com o teu lender, para fazer uma conta ali e ver se já vale a pena fazer isso. Você tem que ter uma baixa relativamente interessante. Se não me falha a memória, a partir de 1%, quando os juros baixam de 1% do que você está pagando, já vale a pena. Já vale a pena refinanciar, porque você vai baixar muito a tua dívida, vai baixar muito a tua prestação, porque o que eles fazem? Eles trazem a tua dívida a valor presente, né? A tua dívida aqui é juros simples, então não é juros compostos, então eles trazem a tua dívida a valor presente, quanto você ainda deve da sua casa,
e faz um refinanciamento com a nova taxa de juros a partir daquele valor até pelo mesmo período. Lá, por exemplo, você começou há 30 anos, você já pagou um ano, você tem 29, eles vão estender por 30 anos de novo. Então, assim, é uma maneira de você ir pagando a sua casa e criando o que a gente chama de equity, que é essa poupança do valor principal que você vai pagando todo mês. Sim, uma coisa interessante do mortgage também, que eu tenho explorado com a minha esposa, é que ele te permite que você acrescente um valor acima do que você já paga na mensalidade, que te ajuda a ir descontando dos juros que você paga lá no final do financiamento, e a opção de dar aportes, né? Nós já fizemos 3 aportes desde que a gente contratou esse mortgage, e o aporte é uma coisa bem satisfatória de fazer, porque se você tem um saldo lá, por exemplo, de $100 mil e você faz um aporte de 5 mil, você vê o valor sair na hora do seu saldo devedor. E isso daí, se você calcula o número de meses que você tira em juros, você tira às vezes de um financiamento de 30 anos, 2 anos de prestação. É uma coisa assim muito legal também, de você se planejar. Eu falei aí da questão do poder de compra e da facilidade que você tem para ficar adquirindo coisas aqui, mas para quem vem para cá e no meu caso, eu já tinha minha casa quitada no Brasil, a gente teve que entrar num refinanciamento de imóvel, não é interessante a gente esperar 30 anos para quitar esse imóvel. Então a gente se planejou para tentar, com esses aportes, terminar de pagar essa casa em 10 anos. Em 10 anos, olha que legal. Claro, é um objetivo. Esses aportes no saldo devedor, eles acabam criando um crédito exponencial para você no final das contas, no tocante à diminuição do prazo do financiamento. Exatamente, né? Isso é bem visto com bons olhos, né? Isso mostra que você é um bom pagador. É isso aí. Se você fosse comprar uma outra casa, você compraria uma casa sem um corretor? De forma nenhuma. Nem me aventuraria, porque realmente, como nós comentamos aqui, o processo é complexo, ele é um processo todo auditado, e uma coisa legal também que o Zappa desenvolveu, que são as parcerias que ele tem. A pessoa que trabalhou para mim, para me ajudar com a parte financeira da compra do imóvel, que foi a empresa que faz o broker, foi a Zark Mortgage, foi o Alessandro, né? O Alessandro, claro. Fez um trabalho excelente. A pessoa que ele colocou para me atender para esse processo foi super, super, super atenciosa e transformou essa experiência assim, numa experiência muito, muito bacana, e fez com que o financiamento saísse assim, realmente, como ele falou, de forma recorde, cara. Foi muito legal, foi uma experiência muito boa. Isso também é uma coisa que o Zappa desenvolveu, essas parcerias aí e pessoas que já... O inspetor, né? O inspetor também, que por coincidência morava na minha rua, né? Praticamente teu vizinho. É praticamente meu vizinho. Legal. E, Ricardo, dentro desse processo de compra do imóvel, fez diferença para você contar com pessoas que falam português, tanto na parte do financiamento, quanto na parte da inspeção, quanto no próprio trabalho que eu desenvolvi contigo, procurando foi importante isso para você? Com certeza, por se tratar de um processo complexo, eu fiquei pensando que poderia ter sido feito em inglês, com certeza. A gente se desafia e é até um aprendizado a gente passar por um processo desse em inglês, né? Mas se não precisa, entendeu? Agora, uma coisa que me ajudou também é que eu iniciei esse processo não só com uma pessoa que fala português, mas também que eu confio, entendeu? Isso é importantíssimo. Você confiança também num processo desse conta muito. E eu te provei isso, mas assim, minha forma de trabalho, eu nunca ponho os meus interesses à frente dos interesses dos meus clientes. Inclusive, hoje eu tive uma conversa dessa com outro cliente meu. Eu falei, olha, você pode ficar tranquilo, porque os seus interesses são sempre preservados. Para mim, a comissão, ela é o resultado do trabalho que a gente faz. Claro. Entendeu? Eu nunca vou começar o trabalho pensando na comissão. Não, eu brinco, falo até para minha esposa, falo para os meus clientes, que eu ajudo as pessoas e de quebra, de vez em quando, eu vendo uma casa. Mas o meu objetivo é ajudar os outros, não é... Porque eu gosto de fazer. Inclusive, teve aquela situação, eu procurei o Zappa aí num momento de ansiedade, né? Que talvez eu precisasse de uma casa com um dormitório a mais. E aí, numa conversa muito sincera, ele me falou, Ricardo, se eu fosse agir como corretor, eu ia tentar te empurrar uma casa. Mas como eu sou o seu amigo, e eu sou uma pessoa que eu trabalho dessa forma idônea, não é o momento de você pensar nisso. Eu não iria por esse caminho. Então eu achei muito bacana ele
me tratar dessa forma, né? Mais como um amigo do que como uma pessoa que está em busca aí de vender uma casa a qualquer custo. Legal. Por isso até que, por exemplo, os meus clientes normalmente me trazem outros clientes. É assim que a gente vive, é assim que, mais do que mídia social, isso aqui que a gente está fazendo é legal para levar conhecimento para as pessoas, mas eu duvido que eu vou fazer alguma venda de algum imóvel baseado nessa conversa que nós estamos aqui hoje. Isso aqui não é o objetivo, né? Nosso trabalho, o resultado do nosso trabalho se reflete nas indicações e recomendações que a gente recebe de clientes, de pessoas que foram clientes, um recomenda outro. Essa pessoa mesmo que eu te falei que eu estava conversando hoje, já é a recomendação, já é a terceira recomendação. Eu vim de uma pessoa que me indicou um segundo cliente, esse segundo cliente me indicou essa pessoa que eu estou conversando hoje. Então, assim, você vê, exato. Da forma que você trabalha, só tem a crescer, cara. Eu sou aqui testemunha do trabalho dele e até aceitei fazer essa entrevista aqui para dizer para ele, pessoalmente, que ele fez parte dessa conquista minha de ter esse imóvel nos Estados Unidos e foi uma experiência muito boa. Legal. Te agradeço muito pelo teu tempo, Ricardo. Assim, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Que Deus te abençoe grandemente. É muito importante para mim ter esse tipo de testemunho e a contribuição que você está dando com as pessoas que estão vendo esse vídeo também, com a tua experiência, tudo, pode ter certeza que você está tocando na vida de alguém ali, alguém que estava com algum pensamento, vou para lá, vou fazer assim, e baseado no teu testemunho vai se planejar melhor, vai ter uma ideia melhor de como fazer, ou pessoas que estavam planejando e você validou o que eles já estavam pensando. De qualquer forma, o objetivo é esse aqui mesmo, o objetivo é levar a vida real para quem está nos assistindo e para quem está acompanhando, para saber como que é a história, a vida como ela é. Muito bom, eu que agradeço. Muito obrigado e um abraço. Bom, valeu.